Nós temos vivido tempos difíceis, mas tempos de glória. Nós temos vivido tempos difíceis, mas nós temos vivido tempos de glória. E nós que somos da liderança, eu não estou falando liderança que está perto do pastor Leonardo. Nós estamos falando da liderança geral da igreja. Nós estamos falando de líderes fiéis de GPS, pastores fiéis. Nós estamos falando de uma liderança geral da igreja que tem sofrido, mas que Deus tem dado a vitória. Eu decidi falar por isso, porque eu sei que Deus me colocou aqui em cima por causa de uma única palavra. Eu tenho sido obediente ao Senhor. Eu tenho sido obediente à minha liderança. Eu tenho sido obediente para servir o próximo. Eu tenho sido obediente ao meu líder de diaconato, que é o Nicolas e a Aline. Eu tenho sido obediente aos meus pastores. Eu respeito eles com uma hierarquia tamanha, pode ser o mais novo ao mais velho. E eu sei que Deus me colocou aqui em cima por causa de uma única palavra, que chama-se obediência. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês nessa noite. E eu digo para vocês a seguinte coisa. Tem duas palavras: disponibilidade e obediência. Uma está sempre ligada à outra. Eu digo que se você não estiver disponível, não tem condição de você ser obediente. A obediência vem com a disponibilidade. Só que antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero dizer para vocês assim, é a primeira vez que eu subo numa igreja para pregar desse jeito. Eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo, que às vezes eu vou ficar um pouco nervoso mesmo. Eu anotei algumas coisas para me não esquecer, o que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Eu fui anotando para não esquecer, porque desde quinta eu estou chorando, para falar a verdade para vocês. Então eu queria muito que vocês tivessem um pouquinho só de paciência, que eu vou transmitir o que Deus tem para o coração de cada um. Amém? Nós precisamos estar disponíveis para obedecer. Mesmo que eu não concorde. Você acha que eu concordo com tudo que acontece? Não, nós somos humanos. Mas eu obedeço. Porque eu estou disponível para fazer o que Deus escolheu eu para fazer. Eu não estou preocupado com o pecado de um, com o pecado de outro, o que está acontecendo, não. Eu estou disponível para fazer o que a minha liderança manda. E sabe o que acontece quando mesmo eu não concordando, e eu estou disponível? A obediência vem. Porque nem sempre eu estou certo. Na realidade, na maioria das vezes eu nunca estou certo. Eu só estou disponível, e quando eu estou disponível, eu me torno obediente, e eu vejo assim, o que você estava falando, cabeção? Você não está vendo que seu líder que estava certo? Porque não é sobre eu concordar ou não. É sobre o propósito que eu vivo. É sobre o propósito que Deus colocou no meu coração. Aí, alguém pergunta, por que, Alex, você acha que obediência está totalmente ligada à disponibilidade? Por que eu acho? Você já viu um desobediente disponível? Alguém de vocês já viu um desobediente que está disponível para fazer a obra? Você já viu um desobediente que está 100% ligado com seus líderes? O cara que é muito polêmico, que tem muita opinião, ele está totalmente em desobediência.
É o que eu acabei de falar. Você concordar ou não, não te dá o direito de você ser rebelde. Você tem que estar disponível para ser obediente. Então o desobediente, infelizmente, ele nunca está disponível. O desobediente, ele só quer que o circo pegue fogo e acabou. E é por isso que eu quero pregar sobre 3 tópicos com vocês: obediência, comportamento, intimidade e perdão. Esses são os 3 tópicos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e quem não tem Bíblia, eu queria que a mídia colocasse aqui. Eu tenho lido a palavra esses dias, e eu estou apaixonado por um ser da Bíblia. Chama-se Abraão. Depois de Jesus, que foi o mais obediente entre todos, eu vejo que não há homem mais obediente que esse na face da terra. Então quero que você leia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Ora, estou lendo. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção no 4. Partiu, vírgula, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 65 anos quando saiu de Harã. 75 anos quando saiu de Harã. Presta atenção que no versículo 4, a Bíblia diz, partiu. A Bíblia não diz no versículo 3 que ele falou assim, eu pensei, eu vou pensar, é Deus falando, que não sei o que, é Deus falando comigo mesmo? Não. Abraão sentiu a voz de Deus e falou, e foi, partiu. A Bíblia diz isso. Quando você recebe uma direção, nós temos que ser obedientes como esse cara. Mesmo que você concorde ou não concorde, para o que você foi designado, mas obedece. Você acessa lugares diferentes. Você acessa, quando você obedece, você acessa lugares diferentes. Você acessa pessoas diferentes. Você acessa níveis espirituais diferentes. Você acessa um nível onde você passa de ser só um comandado, mas você vai atingindo níveis onde você chega, depois de 17 anos, a pregar para uma multidão. Mas nunca foi desse jeito. Porque há 17 anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja, era lá naquele fundo que eu sentava. E Deus foi fazendo de níveis em níveis. Primeiro eu fui para o meio, mas obedecendo. Primeiro entrou uma palavra de dízimo no meu coração. E eu dava um dízimo até com cheque pré-datado, eu já dei aqui. Porque aquilo entrou no meu coração e eu não conseguia falar assim, Deus, mas eu preciso estar na sua presença. Deus, eu preciso mudar minha situação, eu preciso mudar esse cativeiro que eu estou vivendo. E a primeira coisa que se converteu na minha vida foi o bolso. Diante de Deus eu estou falando para vocês. Quando eu cheguei nessa igreja, a primeira coisa que se converteu na minha vida foi o bolso. Eu já cheguei, gente, vocês não acreditam. Eu peguei um cheque uma vez de um cliente na loja, e aquele cheque pré-datado, eu cheguei aqui sem nenhum puto no bolso. E eu peguei aquele cheque pré-datado e dei de dízimo. E a minha vida foi mudando. E eu fui atingindo níveis. Eu não estou falando financeiro. Eu fui atingindo níveis espirituais.
sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão acessou novos lugares, pela sua obediência e disposição. Mas aí sempre tem aquele, né? O desobediente. Mas aí alguém diz, mas também escutar a voz de Deus e não ir é loucura. Você acha que é loucura? Amados, nesses 17 anos eu já vi coisas mirabolantes nessa igreja, e quem é mais velho aqui sabe. Ló, do lado de Abraão, escutou a voz de Deus, Abraão escutou a voz de Deus, transmitiu para a esposa, transmitiu para os filhos, para o irmão, para o sobrinho, perdão, e Ló foi para outra terra. Se eu estou no lugar de Ló, eu falo assim, não, Deus não te falou? Então tó os boi, eu dou os boi, eu quero ir com você. Mas não, ele foi para outro lugar, mesmo sabendo que Abraão tinha escutado a voz de Deus. Então tem muitas pessoas que escutam a voz de Deus, e eu digo para vocês, o Espírito Santo está falando, e nós estamos nos últimos dias, e hoje na escola dominical foi falado isso, a pastora Ida falou. Quem estava falou, o Espírito Santo está disponível, mas daqui a pouco as trombetas vão tocar, e se você não estiver obediente, infelizmente você vai ficar. Você não saiu da sua casa para escutar qualquer um falando. Você não saiu da sua casa para mais um culto de domingo. Você deixa de vir na escola dominical, a gente não sabe por quê, porque tem tido coisas maravilhosas aqui. Deus tem falado através da escola dominical. Hoje foi a festa das trombetas, está sendo a festa da Páscoa, e está falando tudo, e está explicando, e o Espírito Santo está aqui para nós ainda. Deus deixou o Espírito Santo. Ele subiu, mas o Espírito Santo está entre nós, e você não está escutando a voz dele, assim como Ló não escutou, foi para um lado onde não estava a presença de Deus, para Sodoma e Gomorra, nas Campinas. Ele deixou a presença do seu mentor naquela hora. E olha o que aconteceu com Ló, acabou no meio das cavernas, acabou com as suas filhas, tendo relação sexual com ele, porque ele não soube nem ensinar a descendência para a filha dele, para as filhas. É isso que você quer para sua família? Estava falando com o Marcelo hoje, os filhos dele, os geminhos. Marcelo é um homem que tem sido coluna nossa dos cooperadores aqui. Eu quero honrar a vida dele e dos Hebrais também, que os Hebrais ontem ficou aqui 12 horas dentro dessa igreja. E é isso, é obediência que nós estamos falando. É de obediência que nós estamos falando. E eu falei com o Marcelo hoje, falei, Marcelo, que bênção seus filhos. A coisa melhor do mundo, quando eu vim para essa igreja, o Bruno estava na barriga da Marilene, nós estávamos falando sobre isso hoje. Hoje eu olho o Bruno trabalhando para Deus, trabalhando na mídia, ajudando no café, fazendo isso. Quantos de nós não queremos estar aqui com os filhos na presença de Deus? Mas não, nós preferimos no domingo de manhã dormir até um pouquinho mais tarde, a escutar uma aula que teve hoje sobre o Espírito Santo. Já já Jesus está voltando, Ele está às portas, e você vai continuar desobediente. Mas eu quero continuar. Eu vou dar uma resumida. Em Gênesis 15, de 1 a 4, Deus promete um filho para Abraão. Eu vou recomendar para vocês. Leia essa passagem. Até no versículo 22, até no capítulo 22. Em Gênesis, capítulo 17, Deus muda os nomes de Abraão e Sarai, dando a Sara, com 99 anos, a promessa de um filho. Em Gênesis capítulo 21, nasce Isaac, e Deus cumpre a promessa. Mas no capítulo 22, é aqui uma das maiores provas de obediência que eu vi em toda a minha vida. E esse eu preciso ler para vocês. Vocês projetam aqui, por favor, Gênesis 22, 1. Estou lendo. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova,
e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, e voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, meu Deus, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu para trás de si, preso pelos chifres e pelos arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Meu Deus. Amados, Deus não quer o seu Isaque. Deus só quer a sua obediência. Acrescentou Deus, versículo 2: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. O versículo 3, olha o que Abraão fez. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque. Ele não quis nem saber por que Deus estava fazendo isso. Agora, eu só vou imaginar com vocês. João, vou fazer uma pergunta para você. A Julinha e o Luca. Se Deus manda, vou falar do meu filho também, pôr aqui nesse altar e imolar. Deus pede nossos filhos. Nós teríamos coragem? O senhor teria, pastor André? É só Deus para saber. Então eu falo que Deus não quer o nosso Isaque. Deus quer a nossa obediência diante dele. Deus quer que nós façamos o melhor para ele. Deus quer que nós damos o melhor para ele. Deus não quer o nosso carro, Deus não quer a nossa casa, Deus não quer a nossa família, não. Deus só quer o nosso coração, Deus quer a nossa obediência para ele. Irmãos, Isaque não falou nem para Sara. Imagina o filho da promessa, a mulher com 99 anos. Se eu falo para Marilene que eu vou pegar o Bruno para imolar, imagina, irmão. Não imagina, irmão. O que vai acontecer? A baiana já é brava, ela matar eu, ia imolar eu. Mas Abraão obedeceu. Entendeu? Não é fácil não, irmão. A baiana é brava. Vamos lá. Abraão, se não tivesse disposto a obedecer a ordem do Senhor, ele jamais iria mudar a história de uma geração. Aí, tem os milindrados da vida, né?
Alex, mas eu sirvo, eu sou obediente, eu ajudo na escola dominical, eu me disponho, eu trabalho, eu não sou reconhecido. Quer saber, irmão? Vocês estão muito mimizentos. Essa que é a realidade. O que nós temos hoje em dia, e vivendo um pouco mais perto dos pastores e líderes, nós estamos cheios de crente mimizento, e cheio de crente, cheio de carrapicho, que se preocupa mais com o que os outros estão fazendo do que com a palavra de Deus, e que se preocupa mais do que os outros estão fazendo em obedecer a palavra de Deus. Essa que é a realidade. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar da gente, nós estamos preocupados mais com a necessidade de aceitação do que em obedecer a Deus plenamente, ao seu líder, ao seu pastor, ao seu apóstolo, a situação que cerca a nossa igreja, em que nós estamos às portas de um avivamento. Essa que é a grande realidade. Ou você obedece, ou você está fadado a viver como Ló nas Campinas. É muito forte isso. Nós estamos cheios de desobedientes no nosso meio, irmão. Toma sua posição. Nós, do grupo dos cooperadores, do grupo dos diáconos, nós que estamos sempre dispostos a trabalhar, os pastores, nós estamos precisando de gente que seja obediente e que seja disposta para estar servindo o reino de Deus. Você dentro da igreja, os seus filhos vão estar dentro da igreja. Você dentro da igreja, a sua família vai ver o brilho de Cristo que você tem. Quando eu cheguei nessa igreja, eu quero dizer para vocês, eu era o menor da minha casa, o pastor Leonardo sabe disso. Eu não tinha temor a Deus. Minha esposa não. Irmão, se você não quiser escutar o Espírito Santo, escuta sua esposa. Isso eu falo para vocês. E eu não estou brincando. A sua esposa tem intimidade com o Espírito Santo, se você não quiser escutar. Mulher sábia que edifica a casa. Eu era o menor da minha casa. Quando eu cheguei aqui, graças a Deus, Deus me levantou entre os meus. E hoje qualquer decisão que meus irmãos vão tomar, eles pedem opinião para mim. Mas não porque eu sou sábio, porque um dia eu decidi obedecer ao Senhor. Um dia eu decidi obedecer à minha liderança. Um dia eu decidi estar junto. Um dia eu decidi servir a Deus em primeiro lugar. Então, para de mimimi, irmão. Imagina vocês, se José do Egito fosse mimizento. Um homem sonhador. Que os irmãos venderam ele a preço de banana. Ainda mentiram para o pai. Foi para o palácio, acusado de adultério, foi preso. Tinha sonhos, o padeiro, o copeiro. Vocês conhecem a história. Mas ele permaneceu firme, obediente. Um dos maiores exemplos que eu tenho na Bíblia também, José. Mas do que José faz parte? Da descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José, filho de Jacó, cheio de experiências. Era o filho querido de Jacó. Deus deu sonhos, os irmãos venderam, foi para a cadeia. Você acha que ele ficou de mimimi lá? Ai, porque se eu não tivesse sido preso? Ai, por isso, ai, por aquilo. Ai, ninguém me olha, ai, ninguém me vê. Para com isso, nós não precisamos disso. Nós precisamos de gente dispostas a levar esse povo que está aqui ao avivamento. Nós não precisamos mais de gente disposta a levar o reino de Deus e ficar falando mal do reino de Deus e levar o reino de Deus para o chão, não. Isso muitos pastores lá fora faz. Seja paciente.
Vocês sabem o que José virou por causa da obediência dele. Teve os processos, claro. Alguém já viu chegar a Canaã sem passar pelo deserto? Alguém já? Se tiver alguém aqui que chegou na Canaã e não passou pelo deserto, você me explica qual que é a fórmula, porque, irmão, até hoje eu tenho uns desertos aí que só o sangue de Jesus na causa. E é passando pela prova, dando glória a Deus. E eu tenho um exemplo disso. Meu líder e pastor Leonardo. É o que eu acabei de falar para vocês. Eu não concordo em muitas coisas que ele fala, às vezes, mas ele tem a direção de Deus. Como é que eu vou discutir com um homem que ficou 40 dias de jejum? Fala para mim. Vocês têm essa coragem? Eu não estou brincando e não preciso nem de puxar saco dele, que eu convivo com ele faz 20 anos. Irmão, José foi governador do Egito. Enquanto tinha tempos de escassez naquela terra, ele passou por todas as fases que você podia imaginar, até chegar governador do Egito, e vocês todos conhecem a Bíblia. E Deus prosperou aquela casa, não porque era com José, não, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E eu te digo que através de você nessa noite, Deus vai transformar a sua geração. É de geração em geração, é de geração em geração. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu tenho muitas palavras de Deus sobre prosperidade, sobre vida financeira, sobre a empresa, várias empresas. E eu não ligo para nada disso não. Deus está fazendo. Eu recebo a profecia, porém, eu oro e vou embora. Eu não fico esperando não, porque eu sei que Deus vai fazer. E Deus tem feito muito ao longo desses 17 anos. Mas sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês agora. Preste bem atenção. Deus não me deixa faltar nada. Eu digo para vocês que em dezembro desse ano agora, passado, enquanto o mercado todo estava reclamando das vendas do comércio, a minha empresa, Companhia do Esporte, bateu recorde de venda, que ninguém, hora que eu falo, fala assim, Alex, isso é só por Deus. E eu falo, irmão, é só por Deus. A minha descendência, o Bruno, já toma conta de todas as minhas empresas, e onde ele toca a mão, ele sabe o que ele faz em tudo. A minha filha Beatriz, ela arrumou um serviço numa empresa multinacional. Ela é estagiária de direito. Ela conseguiu sozinha, sem intervenção minha, eu não precisei ligar para ninguém. Em 6 meses que ela está no lugar, ela já foi promovida 2 vezes, saiu do home office, foi para o trabalho e já está sendo mandada para fora de Barretos. Então a sua descendência, por onde que eles passarem, também vão ser abençoados. Mas porque um dia eu decidi obedecer a palavra de Deus. Um dia eu decidi obedecer aos meus líderes. Um dia eu decidi não ser rebelde. Concordar ou não concordar é uma coisa. Ser rebelde é uma coisa totalmente diferente. Irmãos, maior é o que serve. Nunca trabalhe para ninguém. Eu, Alex, eu não trabalho para os pastores. Eu não trabalho para o pastor Leonardo. Eu não trabalho para os meus líderes. Eu não trabalho para ninguém. O meu trabalho, que eu sou obediente, é feito para Deus. Sendo reconhecido ou não sendo reconhecido. Você tem que fazer como se fosse para Deus. Você tem que fazer para Deus. O mimimi deixa para lá. Porque você estando obediente e fazendo para Deus, Deus vai mudar o seu cativeiro dessa cabecinha vazia que você tem. Eu quero falar com vocês agora sobre comportamento e intimidade.
O meu comportamento, ele depende totalmente da minha intimidade. Se eu não entender que eu sou imagem e semelhança do Criador, entender que eu nasci para governar, entender como diz em Apocalipse 1:6, que nós somos feitos reis e sacerdotes. Reis para governar e sacerdotes para servir. Eu só quero dar um parênteses na palavra agora, e eu quero falar com os homens dessa igreja. Eu quero falar agora com os sacerdotes dessa igreja. Quem tem esposa e para vocês que têm namorado ou namorada. Você tem honrado sua esposa? Porque é uma forma de você obedecer a Deus também. O homem que honra a esposa, ele vai honrar o seu sócio. O homem que honra a esposa, ele vai honrar a sua empresa. Ele vai honrar os seus negócios. O homem que honra a esposa, como eu já vi muitas vezes o pastor André falar, nas madrugadas da noite, trabalhando, ele vai honrar sua esposa. O homem que honra a esposa, ele vai honrar o seu ministério. E o contrário é verdadeiro. O homem que não é obediente ao Senhor e que não consegue honrar a esposa dentro da sua casa, ele não está apto a sair na rua e honrar ninguém. A minha esposa hoje é a pessoa mais importante depois de Jesus que eu tenho na minha vida. É a mulher com quem eu me casei. Está aqui o Ricardo, meu funcionário, está há 14 anos comigo. Por onde nós vamos, por todas as prefeituras que nós vamos, na hora de receber a mercadoria tem muitas mulheres. E a gente, graças a Deus, com uma condição boa, chega de carro bom, bem vestido, entregando notas de mercadorias altas. Eu nunca desrespeitei a minha esposa em lugar nenhum que eu fui. Porque eu sei que honrando ela, eu vou estar honrando os meus filhos, eu vou estar honrando a Deus em primeiro lugar, eu vou estar honrando o meu ministério, eu vou estar honrando os meus pastores. Isso chama-se obediência e temor. Sabe qual que é o maior exemplo de um homem de honra? Eu vou falar para vocês agora. 2 sexta-feiras atrás, eu convoquei a rede de homens para orar. Naquela salinha ali, ó. Pela sua vida financeira, pela sua esposa, pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu ministério, pela sua família. O único que me deu satisfação que não viria foram 2. O João Leles e o pastor Leonardo, que tinha 2 reuniões. Enquanto nós estávamos, Marquinhos, acho que em 12, né? 12 ou 15, né, Rodolfo? Leandrinho, não deixa eu mentir. Em 14 homens nós estávamos. Sabe quantos homens tem na rede de homens? 128 homens. Onde estão os homens sacerdotes dessa casa, dessa igreja? Cadê os homens para entrar dentro daquela sala, colocar o joelho no chão pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus filhos, pela vida financeira? Cadê os homens obedientes dessa igreja? Nós gravamos vídeos, gravei vídeos, ainda falei, se você não precisa de oração, não venha. Eu acho que ninguém precisava de oração, né, Marquinhos? Porque só veio 14. Ou eu estou muito em pecado, ou vocês estão muito santos. Tem das duas, né? Amados, é muito sério. Sabe qual que é o maior exemplo de um homem de honra para vocês que têm filhos? E para os que não têm, que vão ter, para vocês ensinar os seus filhos desse jeito. O seu filho que é homem, quando você é o exemplo da sua casa,
Ele quer tratar a sua esposa, a esposa dele, assim como você trata a sua esposa, como você trata a mãe dele. O seu filho quer ser como você dentro da sua casa? Ele quer? Ele está tendo você como modelo de homem, que ele quer tratar a esposa dele, assim como você trata sua mãe? Você tem orado e jejuado pela sua casa, a ponto do seu filho querer ser igual a você? Você tem sido obediente, a ponto da sua filha querer para ela um marido igual você é para a mãe dela? Você tem sido obediente para ser exemplo para sua filha? Eu sou o termômetro da minha casa. Eu que eu digo, os homens. Eu estou falando para os homens. Faça uma experiência, vocês. Quando você está mal, a sua casa inteira vai mal. Quando você está alegre, a casa inteira está alegre. Porque você é o sacerdote, você traz alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Alegria e felicidade tem totalmente diferente, não sei se vocês sabem. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e não a felicidade do Senhor é a nossa força. Se você está feliz, essa felicidade passa. Mas se você está alegre em Cristo, você contagia a sua casa, você contagia a sua esposa. Já falei isso com a Marilene. E vocês acham que eu sou esse homem bonzinho que chega dentro de casa hoje? A minha esposa dá no meu meio também. Sabe em que sentido? A última vez que eu desrespeitei os meus filhos dentro da minha casa, eu quebrei um prato no chão para mostrar que eu tinha autoridade. Ela se calou. No outro dia ela chegou para mim e falou assim: Alex, você acha que você tem necessidade de quebrar um prato desse jeito? A sua autoridade aqui em casa é maior do que tudo. Você não precisa fazer isso. No outro dia, eu de cabeça mais fria, nunca mais na minha vida, ela não precisou gritar. Eu estou falando de homens aqui, mas nós temos mulheres, que tem mulheres sábias dentro de casa. Mulheres que sabem a hora de falar para um homem, ter paciência, ter virtude. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói. Eu te falo, irmãos, hoje se não fosse o meu casamento, eu não seria nada na vida. Minha esposa é uma mulher de Deus, é o que eu acabei de falar. Você não quer escutar o Espírito Santo? Não tem problema. Escuta ela, porque ela põe o joelho no chão e escuta o Espírito Santo. A sua casa, homem, precisa de você alegre no Senhor. Em Mateus, não tem vitória maior para um homem do que um legado familiar. Não tem, irmão. Não tem. Você pode me falar o que você quiser, mas não tem. Você vê nos seus filhos na igreja, você vê seus filhos com boas notas. Apesar que o Bruno também, eu vou falar para você, ele foi na rapa tudo, só na rapa. Graças a Deus passou raspando. E eu nunca paguei para ele passar, graças a Deus. Mas nós precisamos ter um legado familiar. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Em Mateus 7:24, diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estavam edificada sobre a rocha.
Seu casamento está edificado sobre a rocha? As suas finanças estão edificadas sobre a rocha? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem dizimado e ofertado aqui, homem de honra, sacerdote? Você tem honrado a sua família com dízimos e ofertas? Ou você tem deixado a maldição entrar na sua casa? Seu ministério está firmado na rocha? Você não precisa ser um líder de ministério para estar firmado na rocha. Você só precisa ser obediente ao seu líder, para que um dia você se torne um líder de ministério. Eu não cheguei nessa igreja como líder de ministério. Mas aprove a Deus. Aí eu vou falar de novo. Eu sou líder da rede de homens. Na realidade, eu estou o líder da rede de homens. Mas tem pessoas mais capacitadas que eu, e eu sei disso. Mas aprove a Deus que eu estivesse lá. E glória a Deus que a rede de homens tem sido bênção na vida dessa igreja. Mas é muito difícil para um líder, quando você convoca 130 e só vem 14, e 2 justifica. É triste, irmão. É triste. Você vê que as pessoas não estão nem aí. Mas é o que eu acabei de pregar. Eu não faço para ninguém que está aqui. Eu faço para ele lá em cima, que está no céu, e que ouve as nossas orações. Porque dos 14 que estavam ali naquela sala, foi destravado muita coisa no reino do Espírito. Foi ou não foi? Quem não veio, perdeu. Na realidade, era só para os 14 mesmo. O resto estava tudo bem aí com as orações. Para encerrar, irmão, eu queria falar sobre uma coisa para vocês. Sobre perdão. E eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 32, versículo 13 a 16. É uma história sobre Jacó, quando ele foi se reconciliar com seu irmão. É pesada a história, irmão. E longa também, eu não vou ler. Chega na sua casa, você lê, porque é muita coisa para ler e não adianta. Eu só vou dar uma resumida aqui, porque Jacó ficou 20 anos na casa do seu sogro, por causa das filhas, né, de Labão. Ele ficou 20 anos servindo ao sogro. Quando ele saiu da casa do seu sogro, aí tem as tretas dele lá atrás com Esaú, aí depois vocês vão pegar e vão ler, mas eu quero ler Jacó, quando vai reconciliar com seu irmão, está em Gênesis 32, versículo 13 a 16. Na realidade é todo o capítulo, mas eu quero falar aqui, ó. No 13, e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para Esaú. Paz, meu irmão. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentim. Entregou na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixar o espaço, esse rebanho entre rebanho. Resumindo, ele deu tudo isso aqui para pedir perdão para o irmão dele. Agora pasme, tudo que ele deu aqui, sabe quanto dá em dinheiro no dia de hoje? Vocês vão cair o queixo, pastor Leonardo. 1.620.000 reais para Esaú pedir perdão, para Jacó pedir perdão para Esaú. E sabe o que acontece nos nossos dias de hoje? Jesus já pagou o preço na cruz, e você tem o perdão de graça para pedir para o seu irmão, e não pede. Você tem o perdão para pedir de graça,
e fica com mimimi com a sua mulher. R$ 1.620.000. O cara pegou tudo que é dele e foi dar para o irmão para falar assim: perdão, meu irmão, pelo que eu tinha feito com você. E Esaú estava errado, porque vendeu o direito da primogenitura. Imagina, irmão, você dá 1.600.000 para o cara errado ainda. Isso que é coração, isso que é prosperidade, isso que é prosperidade de geração em geração, isso que é prosperidade quando você entra na igreja e obedece a palavra de Deus, os seus filhos serão bem-sucedidos. Só que tem o seguinte, aí é forte, hein? No versículo 22, antes de pedir perdão, Jacó luta com Deus. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com homens prevalecestes. Naquela mesma noite, que Jacó mandou 1.600.000 para o seu irmão, ele teve um encontro com Deus. Então não tem jeito de você pedir perdão se você não limpar isso aqui, ó. Se você não conversar com o papai, se você não for obediente a Deus, porque a falta de perdão seca os seus ossos. E você está com mimimi na igreja, e você está com mimimi na sua casa com o seu irmão. Eu queria ter descoberto isso antes, irmão. Sabe por quê? Pastor Minúcio não está aqui, né, pastora Juliana? Quando eu cheguei na casa deles, quando eu me converti aqui, eu cheguei cheio de carrapicho lá, cheio de trauma, cheio de... Eu endemoniei na sala deles, irmão, soquei a cabeça dentro do sofá deles, com raiva do meu pai. Depois eu perdoei, mas eu vivi aquele homem que todas as minhas conquistas, meu pai nunca estava. E sempre fica aquela pontinha, irmão. Não adianta falar. E sabe o que eu aprendi hoje? Que meu pai só podia me dar o que ele tinha condição de dar. Você já perguntou isso para o seu pai? Você ainda tem o seu pai? Chega para ele e pergunta: pai, você teve traumas no passado? Você que é mais crente hoje? Às vezes ele não teve essa palavra que você está tendo aqui. Ô pai, como é que era a avó? Como é que era minha avó, pai? Ela te batia muito? Ela fazia isso? Ela fazia aquilo? Converse com seu pai, irmão. Você tem a oportunidade de sair daqui hoje, limpo com esse coração seu e pedir perdão para ele. E eu fui vivendo com meu pai, e vou te falar, todos os lugares que meu pai estava, não tinha tristeza. Meu pai tinha alegria. Ele mandava mensagem para nós, falava assim: que você seja muito feliz, meu filho. E eu não tive a capacidade, por falta de tempo. Se você não tem um tempo de qualidade com a sua família, para o que você está fazendo. E tem um tempo de qualidade. Eu não tinha tempo, não lembrava que meu pai existia. Sabe como que eu peguei meu pai? Morto na beira de um rio, em cima de um batelão, que morreu de infarto. Foi a última vez que eu vi meu pai morto. Eu orei para ele ressuscitar, ele não ressuscitou. Com a boca aberta, com o olho aberto, e eu não tive a oportunidade de falar para ele: pai, eu aprendi agora que o Senhor teve os seus traumas também. Eu não tive essa oportunidade. Então, vocês têm essa oportunidade hoje. Vocês não precisam pagar 1.620.000 para pedir perdão para o seu pai, para pedir perdão para o seu amigo, para pedir perdão. Não precisa. Capítulo 33, eu estou encerrando.
Levantou Jacó os olhos, capítulo 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo, presta atenção o que Jacó fez, depois de ter pedido perdão para Deus e ter conhecido Deus, e Deus ter chamado ele de Israel. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes e aproximou-se, até aproximar do seu irmão. Sabe o que eu aprendo com essa passagem aqui? Você que é homem, você tem colocado a sua família atrás de você? Ou você tem colocado a sua esposa na sua frente? Para ela ser o seu escudo. Você que é homem, você tem sido sacerdote da sua casa? É isso que eu aprendo com Jacó nessa passagem. Depois de ter sido transformado em Israel. Ele colocou-se à frente da sua família para encontrar com o seu irmão que não sabia que ia perdoar ele ou não. Porque ele vinha com 400 homens, Esaú vinha. E ele ficou com medo. Mas mesmo com medo, ele se colocou à frente da sua família para protegê-la. E se prostrou 7 vezes antes de chegar no seu irmão. Sabe o que aconteceu? Capítulo 4, eu vou encerrar agora. A equipe de louvor está aqui. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se ao pescoço e beijou e choraram. Olha que coisa mais linda. Quando ele pediu perdão, quando ele se encontrou com Deus, Deus já foi lá em Esaú, amigão. Deus já foi lá em Esaú e amoleceu o coração dele. É assim que acontece quando o perdão é genuíno, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. E aqui eu encerro. Eu queria que meus lindos aqui tocassem um louvor e que você, que está com o coração temeroso, que está com o coração desobediente, que está com o coração que não quer servir, que está com o coração com um familiar que precisa de pedir perdão, eu queria que só você ficasse no seu lugar. Eu não quero que você venha na frente, eu não quero fazer apelo, mas eu gostaria que você refletisse nessa palavra e seja obediente ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto
eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem meu filho